Olá, seja muito bem-vindo para mais um dia que nós lemos a Bíblia juntos com a C. E nós vamos finalizando o livro de Juízes, um livro que vai determinar um ensino muito especial para nós, que é o último versículo de Juízes. Ele é repetido em muitas porções desse livro, que diz o seguinte: naqueles dias Israel não tinha rei, cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Isso resume todo o livro de Juízes, e algo que nós precisamos ter no nosso coração é que todas as vezes que nós não temos uma voz profética de Deus, que nós não temos raízes em ouvir e sermos guiados, direcionados por Deus, mesmo que nós tenhamos direções, mesmo que nós saibamos o que precisamos fazer, nós vamos fracassar. Todos nós precisamos estar vinculados à voz profética de Deus. E nesses capítulos que vêm do capítulo 11 até o capítulo 21 do livro de Juízes, nós vamos ver dois juízes que se destacam muito nessa porção do texto, que é o primeiro, Jefté, um juiz que ele constrói a sua história assim do abandonado, né? O seu povo coloca ele para fora, ele é abandonado, e quando há rumores de guerra, eles o procuram e dizem a ele: ó, se você guerrear por nós, você vai ser nosso governador. E acontece que Deus dá a ele vitórias. E um outro juiz muito conhecido que está nessa porção do texto é Sansão. Sansão foi escolhido por Deus, né, para ser usado de uma maneira muito diferente. E para quem visualiza Sansão como sendo muito distante da nossa realidade, eu tenho uma palavra para você. Não é, não? Sansão não nasceu com aquela força. Sansão não era como esses super-heróis montados aí. Na verdade, todos nós podemos vivenciar a força de Sansão na nossa vida, porque o trecho do capítulo 13 até o capítulo 16 vai nos deixar muito claro que o Espírito de Deus visitava Sansão. E esse mesmo Espírito que o dava toda essa força também pode visitar você com a força necessária para que você possa vencer toda e qualquer circunstância na sua vida. Não é uma questão de força física, mas é a força que é necessária para aquele momento, para aquela circunstância, para te tornar vencedor. O Espírito Santo de Deus pode e irá te visitar com essa força. Mas há um se. A palavra de Deus, ela é muito clara na obediência. Sansão era um homem seleto, selecionado. Ele vivia debaixo de um voto de Nazireu. Quanto mais você quiser viver algo de Deus, maiores vão ter que ser as suas escolhas em não se contaminar. É impossível um homem ou uma mulher de Deus ser envolvido com tudo quanto é tipo de coisa. Não tem como. Quanto maior a unção de Deus sobre a vida de uma pessoa, maior vai ser uma ação de entrega, de sacrifício diante do altar de Deus. E a gente vê que a queda de Sansão começa quando ele acha que tudo é ele, tudo vem dele. Ele esquece do propósito e esquece de quem o chamou. E muitas vezes nós passamos por isso sim na nossa vida. Nós esquecemos do nosso propósito, nós nos esquecemos de quem nos chamou, entendeu? E Sansão começa a se envolver com os seus inimigos, os filisteus, e acaba nas mãos de Dalila, uma mulher comprada para destruir a vida de Sansão. E Deus não deixou ele enganado. Cuidado com a conversa que você tem com o diabo. Cada vez mais próximos do nosso inimigo nós ficamos, mais ambientados com a sua destruição nós ficamos. Dalila perguntou inúmeras vezes para Sansão: como que eu faço para te destruir? Gente, mais na cara não tem como. E Sansão estava tão levado que chegou um momento que ele falou, mas ele não acreditava. Ele não acreditava que Deus ia deixá-lo, mas o texto diz isso. Ele só percebeu que Deus havia o deixado quando ele já não tinha mais nenhuma força. Os seus olhos foram furados, ele foi preso, ele foi escarnecido.
E quantas vezes nós vamos brincando, brincando, brincando com a nossa vida, até que chega um momento que a presença de Deus nos deixa, porque a gente acha que Deus nunca vai sair da nossa vida, a gente acha que Deus vai aceitar tudo. Não vai, não. Chega um momento, chega um ponto que tem tanta quebra de aliança que a gente vai até as últimas consequências que a presença de Deus nos deixa. Não é que Deus nos abandona, Deus nunca nos abandona, mas a porção do Espírito, o Espírito nos deixa assim. Tem muita gente que o Espírito Santo de Deus se afasta dessas pessoas. Por quê? Porque é uma pessoa desobediente, desordeira, uma pessoa que está em busca de viver tudo que Deus não quer, tudo que Deus não estabeleceu. Sabe, eu vou te dizer uma coisa, Sansão, ele estava na cadeia, o cabelo dele começou a crescer, isso para nós é uma mensagem de resgate, porque ele tinha que devolver a posição dele inicial para Deus. Tem muita gente pedindo perdão para Deus antes de resgatar muita coisa para Deus. Assim como aconteceu com Moisés, quando ele precisou dar de volta outras tábuas para o Senhor. Então, tem coisa na tua vida que não está indo, você está orando, está orando, está orando. Quem sabe você não tem que fazer resgate. Resgate de posicionamento. Ah, você abandonou coisas no meio do caminho? Vai lá resgatar elas. Quando o cabelo dele já estava crescido, ele faz um pedido para Deus. Oh Deus, me deixa ter pelo menos a última vez força para destruir os filisteus. E ali ele mata muitos filisteus e morre. E ali termina a história de Sansão. A história de Sansão poderia ter sido tão maior, tão mais incrível, mas não foi por conta de uma decisão dele. Ele se contaminou. Nós vamos terminar hoje o livro de Juízes e que você coloque algo no seu coração. Você só não vai se contaminar se você for humilde o suficiente para ter uma voz espiritual na tua vida e seguir direção de Deus. Enquanto você achar, enquanto eu achar que a gente não precisa de direção, que a gente faz as coisas do jeito que a gente acha, do jeito que a gente quer, nós vamos cada dia da nossa vida perdendo um pouco das nossas forças, até que chega um momento que já não restou mais nada. Pensa sobre isso. Eu encontro você nessa leitura incrível da Bíblia. Vem ser rema com a gente, vem conhecer a Deus junto com a Ser. Que Deus te abençoe.